Segundo bloco da aula 13, falando de negócio jurídico nulo e anulável. Já vimos aí alguns artigos e vamos dar sequência. Compartilhando aí com vocês, então. Tá na tela. Fazendo uma correção aqui. O prazo decadencial do negócio jurídico anulável não está no artigo 172, mas daqui a pouquinho a gente já vai ver sobre ele. Errata feita, vamos embora. Artigo 172. O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Então, como eu já tenho batido um pouquinho com vocês, ele é sanável. Ele é passível de ratificação ou retificação. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Aqui no artigo 173, vocês podem fazer uma remissão ao artigo 104, inciso 3 do Código Civil. Se existe alguma forma ou alguma solenidade para o negócio jurídico, na hora de ratificar ou retificar o ato, essa formalidade ela deve ser cumprida. Por exemplo, você comprou um imóvel, você comprou uma fazenda, viu a questão da metragem. A escritura anterior era antiga e não tinha essa precisão que a gente tem hoje, via GPS. E remarcada a terra, agora você quer acertar a área total. Você não vai bastar fazer isso num contrato particular. Respeitada a formalidade lá do artigo 108, dentre outros artigos do Código Civil, você vai ter que manter a formalidade, a solenidade da escritura pública como forma de retificar, de sanar o erro de metragem, ok? Artigo 174. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. E nesse mesmo sentido, artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária do negócio anulável, nos termos do artigo 172 a 174, importa a extinção de todas as obrigações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Vamos entender um pouquinho esses dois artigos e casar eles com os artigos anteriores. O negócio jurídico, quando ele é nulo, não tem o que fazer, não tem como ratificar, não tem como retificar, porque é insanável. Já o anulável tem jeito. E esse jeito, vamos pensar o seguinte, se as partes ratificaram, apesar do erro, ou apesar de qualquer vício que ali contenha, se ainda assim elas confirmarem que elas querem manter o negócio jurídico, elas vão ter que fazer isso na forma que a lei manda, ou da forma que a lei não proíbe, respeitar as formalidades, respeitar as solenidades, e uma vez feito isso, por exemplo, se o credor der quitação ao devedor, é matéria do período seguinte, é matéria do ano que vem, é matéria de terceiro e quarto período na faculdade, direito das obrigações. E negócio jurídico, o melhor exemplo dele é contrato. E uma das fontes das obrigações, além da lei, a outra é o contrato. O contrato cria, altera, extingue direitos e deveres entre as partes. Então, como é que uma parte prova juridicamente que ela está em dia com suas obrigações? Ela tem o termo de quitação. No termo de quitação, está lá a prova de que ela cumpriu o combinado, ou que ela cumpriu a ratificação, ou que ela cumpriu a retificação, e é através desse termo de quitação que ela comprova que suas obrigações estão em dia, que suas obrigações foram cumpridas, e assim ela extingue aquele dever jurídico. Então, tá aí para vocês. Quitação. Quitação é a prova do cumprimento da obrigação do devedor. E, consequentemente, isso gera a extinção da obrigação. Para que importa a quitação aqui? Se uma parte deu a quitação à outra, isso não significa que ela não possa falar de erro, de dolo, de coação, de estado de perigo, não faz confusão nesse sentido, não. O que eu estou falando da quitação aqui é se as partes ratificaram ou retificaram o ato, o ideal é um novo termo de quitação, que pode ser suprido, que pode ser excusado aí na forma do artigo 174,
quando as próprias circunstâncias mostrarem que o devedor cumpriu aquilo que ele estava sendo questionado. Se era um carro que tinha um vício, que tinha um defeito, e eu já devolvi o valor correspondente a essa perda, a essa desvalorização, eu cumpri minha obrigação. Então, isso também serve para suprir, eventualmente, um termo de quitação. Vamos dar sequência. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este se der posteriormente. Como assim? Imagina que um relativamente incapaz participou de um negócio jurídico sem o seu assistente. Nulo? Não. Anulável. Nulo se ele fosse absolutamente incapaz. Para o relativamente incapaz, artigo 105, o negócio é anulável. Mas não necessariamente ele vai ser inválido. O assistente, mesmo a posteriori, mesmo que depois de celebrado o negócio jurídico, ele pode ir lá e confirmar, ele pode ir lá e suprir a assistência dele que estava faltando. Isso é válido. Muito claro o artigo 176 nesse sentido. Pode também acontecer, um outro exemplo, que é a outorga uxória. Eu fui fiador de alguém, contrato de fiança, matéria que vocês vão aprender no 8º período, mas no contrato de fiança, além dele ser escrito, se eu for casado, o meu cônjuge, a minha esposa, ela tem que participar do ato comigo. Então, é a outorga uxória. Se no primeiro momento da fiança ela não participou, isso não quer dizer necessariamente que a fiança é nula, não. A fiança vai ser nula se ela não for escrita, se ela não for solene. E a melhor doutrina vai dizer que é mais do que nula. Vai dizer que ela é inexistente, porque não seguiu a forma que a lei manda nesse sentido. Agora, fiz a fiança escrita, formal, solene, porém sou casado e minha esposa não participou do ato. O que a gente entende aqui? Que esse ato está capenga, está passível de anulabilidade, pelo menos da parte dela. Então, queridinhos, ela pode vir, nos moldes do artigo 176, num ato posterior e participar, como a lei manda. E isso não invalidou necessariamente o ato foi confirmado, mesmo que posteriormente. Outro exemplo do 176, além do que eu já falei para vocês, do assistente participando de um negócio jurídico feito por relativamente incapaz. Se ele não participou naquele ato, conforme o artigo 176, ele pode vir a participar posteriormente, não tem problema nesse sentido. É possível a ratificação do ato, a confirmação do ato. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença. Para que o 177 está falando isso? Aquilo que é nulo, era nulo e sempre será nulo. Não é o juiz que está determinando que aquilo é nulo. É a lei. O juiz ele só reconhece. Na anulabilidade é um pouco diferente. Na anulabilidade, o juiz ele tem um papel maior e é a partir daquela sentença que todos passam a saber que aquele ato será invalidado. Porque até então, podia haver decadência, porque até então ele podia ser ratificado, porque até então ele podia ser retificado. É a partir da sentença que não tem mais como convalidar e invalidado está. Nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar. Aqui tem a ver com a legitimidade, tá? A legitimidade do negócio jurídico anulável para reclamar, para derrubar ele na justiça, não é igual a do ato nulo. No negócio jurídico nulo, qualquer interessado podia. O Ministério Público também podia. E o juiz deveria aplicar a nulidade. Aqui o juiz não vai agir de ofício, numa anulabilidade ele não age de ofício, ele espera a parte prejudicada, que é a parte legitimada, provocar ele, para ele analisar o caso e decidir, e produzir efeitos dali para frente. Então, legitimado de um negócio jurídico anulável, vocês já sabem disso, é a parte prejudicada, e agora vocês conhecem na lei aquilo que eu já falo com vocês há algumas aulas. Pode alegar e se aproveitar exclusivamente aos que alegarem, salvo em caso de solidariedade ou indivisibilidade, matéria que vocês vão ver período que vem, obrigações solidárias, obrigações indivisíveis, mas que a gente já falou também alguma coisinha em aulas passadas.
Obrigações solidárias, por exemplo, elas comportam mais de um devedor. E eu posso acionar um, posso acionar outro, posso acionar todos. Indivisíveis, não dá para dizer qual que é a parte de cada um naquela relação. Elas estão juntas, eles pertencem ali comumente a um polo demandado, por exemplo. Nulidade. A nulidade é tida como algo absoluto. Além de ser perpétua, a nulidade é absoluta, sempre foi nulo, e o juiz só vai reconhecer que ela aconteceu. Diferente do anulável. Na anulabilidade, eu estou diante de uma questão relativa, vai depender da declaração do juiz, o juiz ele tem que ser provocado nesse sentido, provocado pela parte prejudicada, como a gente já viu, e produz efeitos marcados pela sentença. É a sentença que vai determinar a extensão da anulabilidade, quais os efeitos da anulabilidade diante do caso concreto. Artigo 178. Aqui está a correção, tá? Aqui está errata de uma informação que eu passei para vocês no bloco anterior. O prazo de decadência da ação de anulação, ela é de 4 anos, não com base no 172, mas com base no 178, está aqui o artigo correto. É de 4 anos o prazo de decadência. No final desse semestre a gente vai ver a diferença de decadência e prescrição, não precisa se preocupar com isso agora, para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. 1. No caso de coação, e aqui eu estou falando de coação resistível, eu estou falando de coação relativa, porque se ela for absoluta, não é anulável, é nulo. Do dia que ela cessar. Então, enquanto a pessoa está ali sendo ameaçada constantemente, todo dia ela está sendo ameaçada, o prazo de 4 anos, ele não começa a contar da primeira ameaça, não. Ele começa a contar da última. 2. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia que se realizou o negócio jurídico. Diferente da coação, o prazo de 4 anos para os demais vícios sociais, que no caso aí só a fraude contra credor, e os vícios de consentimento, todos os demais, o prazo de 4 anos, ele começa a fluir da celebração do negócio jurídico. E vocês vão ver que decadência é diferente de prescrição. Na decadência, quando o prazo começa a fluir, ele não para mais. Esses 4 anos eles são corridos, diferente das regras que a gente vai estudar futuramente em prescrição. 3. No dia atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Então, coloca aí, por exemplo, o negócio jurídico foi praticado por um relativamente incapaz. E, porque se fosse por absolutamente, o ato era nulo, não era anulável. E o ato foi praticado por um relativamente incapaz, e ele não teve a participação do seu assistente, e no período ainda que ele era incapaz, que ele era menor, o assistente não promoveu a anulabilidade do negócio jurídico. Contudo, ele ainda teria aí a possibilidade de estar discutindo isso na justiça. Mas, vamos ver nos próximos artigos que ele não pode agir de má fé. Uma coisa é ele não ter o discernimento suficiente do que ele estava fazendo. Outra coisa é se ele ludibriou a outra parte. Uma coisa é se ele se passou por maior, ele afirmou que ele era maior, às vezes até adulterando documentos para participar, para fazer um ato. Depois ele não vai poder se valer dessa má fé que ele praticou, não. A gente vai ver artigo específico sobre isso. Artigo 179. Se algum caso passou batido pelo artigo 178, se algum caso foi omisso pelo artigo 178, o artigo 179 vem como uma regra STEP para suprir ali aquela necessidade. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, porém sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, ou seja, nenhuma das hipóteses do 178, será não de 4, mas de 2 anos, contada a partir da conclusão do ato. Então, é uma regra STEP, é uma regra aí para suprir eventual lacuna, suprir eventual hipótese que não está prevista no 178, mas outros casos que a lei também fala que é passível de ser anulado e que não estabeleceu um prazo mais específico do que esse, ok? 178 visto, 179 visto.
Artigo 180 é o que eu tinha falado para vocês aí do inciso 3 do artigo 178. O menor entre 16 e 18 anos, ou seja, relativamente incapaz, artigo 4º, inciso 1 do Código Civil, não pode eximir-se de uma obrigação, invocar sua idade se dolosamente a ocultou, ou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Então ele sabe que ele não tem 18 anos, ele não tem discernimento total ainda para gerenciar sua vida civil. Porém, quem com mais de 16 anos no Brasil, no gozo, né, da sua relativa capacidade, não sabe que a maioridade se atinge com 18. Então ele vai participar de um negócio jurídico desacompanhado. Vamos analisar casos e casos. Digamos que seja uma competição e tem que fazer a inscrição nessa competição. E o camarada tem ali seus 17 anos e tem mais barba na cara do que eu. E ele, na hora de fazer a inscrição, ninguém pergunta para ele se ele é maior, se ele é menor, e ele se inscreve na competição. Necessariamente ele não agiu de má fé. Acreditou que ele podia praticar aquele ato sozinho. Agora, ele tem 17 anos e ele vai comprar uma moto, ele vai comprar um equipamento caro, ele vai celebrar algum negócio jurídico que envolva algum montante mais volumoso, ou que a lei exija, sim, ali a participação do assistente para que esse ato seja perfeito. E ele sabia disso, ele tinha conhecimento disso, as circunstâncias levam a isso. Ou pior, a outra parte perguntou, mas você já tem mais de 18 anos? E ele mente e fala, tenho. Ou pior, ele ainda apresenta um documento adulterado. Nesse caso, não vai valer o artigo 178, inciso 3, não. Nesse caso, vai valer o artigo 180 e ele não vai poder, mesmo, olha que interessante, mesmo ele tendo participado do ato, enquanto ele era relativamente incapaz, o ato não é nulo, e mais, esse ato vai poder ser convalidado se caracterizar da má-fé dele. Mais um exemplo de como o Código Civil premia a boa-fé e de como ele pune a má-fé. Princípio da boa-fé objetiva. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que por uma obrigação anulada pagou ao incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Mais um exemplo aqui do princípio da boa-fé objetiva. Ainda que eu tenha celebrado um negócio com um relativamente incapaz, o que vai acontecer aqui? Vamos em busca da boa-fé, vamos em busca de combater um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Se foi um relativamente incapaz que participou do ato, não é nulo, é anulável. O assistente teria que correr atrás aí para estar reclamando do que aconteceu. Mas, porém, se aquele com quem foi contratado, que era maior, que era pleno, que era capaz, consegue provar que aquele pagamento foi feito em favor, em benefício, se reverteu, como diz bem aqui o 181, em proveito do incapaz, do relativamente incapaz, aí sim, ele vai se encaixar e poder se valer da regra aqui do artigo 181. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com equivalente. É o chamado status quo ante, retornar ao estado anterior. O que acontece quando um negócio jurídico, quando um contrato, ele passa por um processo de anulação, não é nulidade, é anulação, por conta de erro, por conta de dolo, por conta de coação relativa, por conta de estado de perigo, por conta de lesão, por conta de fraude contra credor. Na fraude contra credor, vírgula aqui, tá? Eu tenho a ação pauliana que tem efeitos próprios já estudados na última aula, aliás, na penúltima aula. E falando aqui sobre os demais casos, então, erro, dolo, coação relativa, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, não, e fraude contra credores, eu olho a ação pauliana e os efeitos da ação pauliana. Para todos os demais, sempre que for declarado um negócio jurídico inválido por anulabilidade, as partes vão voltar ao estado anterior. Devolve o bem, devolve o dinheiro. Na ação pauliana, a gente viu que não é bem assim. Eu tenho que segurar o patrimônio para estar saldando com os credores. Na anulabilidade não vai acontecer isso.
Moleza para vocês entenderem. Agora, se eu estou diante de um vício de consentimento, como o dolo, onde houve a má-fé, da lesão, onde também houve a má-fé, além de retornar as partes ao estado anterior, há uma doutrina maravilhosa que diz que não é possível voltar a parte ao estado anterior. Antes do contrato, eu não tinha passado pela dor, pela humilhação, pelo constrangimento de ter sido enganado, ludibriado, induzido ao erro. Então, quando a gente falou de dolo e quando a gente falou de lesão, a gente viu que, dependendo do caso concreto, é possível pedir perdas e danos. Por quê? Voltar ao estado anterior não é só devolver o que eu paguei naquele negócio. E a compensação? E as perdas e danos? E os danos morais que eu tenho direito a ser indenizado pelo ilícito que eu sofri, que vai além do mero aborrecimento e que me torturou o psicológico, a alma, me humilhou, foi além de um mero aborrecimento e foi realmente um transtorno concreto na minha vida. Então, além de voltar as partes para o estado anterior, é possível pedir, no caso de dolo, no caso de lesão, o pagamento também de perdas e danos, uma indenização compensatória a título de danos morais. Se o judiciário vai ou não vai conceder, é outro papo. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que puder provar-se por outro meio. Imagina aqui um contrato também avançado, contrato também de 8º período, contrato de seguro. O contrato de seguro, pensa em um seguro de automóvel. O contrato, nesse caso, ele se prova através de um documento chamado apólice. Na apólice vai estar falando quem são os contratantes, na apólice vai estar falando qual que é o objeto que é protegido e do que ele é protegido, de quais riscos. Furto, roubo, perda total, tudo isso consta na apólice. E as regras de indenização. Quanto para furto, quanto para perda total, quanto que é a franquia, se tem ou não tem direito a carro reserva. E vamos colocar então que na apólice, a apólice ela contém um erro. Vamos colocar que na apólice contém um erro substancial. Eu tenho um veículo e eu tenho um veículo que é um automóvel, que é um Corolla, sem fazer propaganda aqui para a Toyota. Mas na apólice saiu errado. Essa história de usar Coca-Cola acontece. Então, saiu lá um Honda Civic. Mas todas as outras informações estavam certas. A placa do carro, o chassi, a minha propriedade. E aí? Tinha um erro na apólice? Tinha. O objeto estava errado. Porém, por outros elementos, eu consigo suprir aquele erro e manter a validade do negócio jurídico? Sim. Então, se alguma coisa acontecer com o meu carro, não é porque ele é um Civic e não é um Corolla que eu não vou estar protegido por aquela apólice, por aquele seguro. Então, esse é um bom exemplo para a gente entender aqui o artigo 183. Contrato escrito inválido, ele pode ser suprimido, então, por outros meios de prova. E artigo 184, para finalizar a matéria nossa, por enquanto. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida. Se esta for separável, a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Parece que é muita informação, parece que é muito complicado o que está escrito aqui, mas é fácil demais, vocês vão entender também. Transformando o abstrato em concreto, vamos entender o que está nesse 184. Imagina a seguinte situação, dois contratos, mas dois contratos que atuam ali, um junto com o outro. Locação e fiança. Locação residencial de um imóvel urbano, estou alugando um apartamento. E o proprietário, meu senhorio, pediu um fiador e fez um contrato de fiança. Só que o fiador que eu apresentei, ele era interditado, ele era uma pessoa incapaz e eu não sabia disso. Ainda que eu não saiba disso, o assistente desse interditado foi, reclamou e conseguiu invalidar a fiança. A fiança é contrato acessório. Ela, anulada, não interfere no contrato principal, locação.
Agora inverte o exemplo. O interditado aluga um imóvel residencial urbano sem a participação do seu assistente e eu, plenamente capaz, vou ser fiador dele. 2 contratos separados. Só que o assistente vai lá e reclama, olha, ele é interditado, ele não podia participar desse contrato de locação sem a minha participação, sem a minha assistência. Nesse caso, como a locação é o contrato principal, se ela for considerada anulada, derruba os acessórios. Fiança do quê? A fiança é uma garantia da obrigação principal. Se a obrigação principal foi invalidada, essa fiança perdeu o sentido. Então, resumindo para vocês, o acessório segue o principal. Se o principal for anulado, o acessório está anulado também. Mas, ao contrário, o principal não segue o acessório. Se o problema estava só no acessório, anula só ele. O principal fica mantido. Se só uma cláusula do contrato ela é nula ou anulável, por exemplo, uma cláusula num contrato de adesão, uma cláusula de não indenizar. O camarada vira e fala, não nos responsabilizamos por danos no interior do veículo. É muito comum isso em estacionamento. Essa cláusula de não indenizar, vocês futuramente, no período de matéria avançadíssima, direito consumidor, vocês vão aprender que essa cláusula de não indenizar, ela é nula. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, não permite que o fornecedor de um produto, como prestador de serviço, se exima totalmente da sua responsabilidade. Mas não é porque essa cláusula de não indenizar é nula que eu vou invalidar todo o negócio. É a primeira parte do 184. Eu anulo aquela cláusula. Eu anulo a parte do negócio jurídico que está viciada, que está contaminada, se ela não se espalhar, se ela puder ser separada das demais cláusulas. Queridos e queridas, então, com isso a gente encerra a matéria aqui para a nossa primeira prova. Coloco-me à inteira disposição para tirar alguma dúvida. No mais, grande abraço, fiquem com Deus.